Olá, bom dia. Bom estar com vocês novamente. Sexta-feira, dia da nossa conversa de consultório, né? E estou trazendo um assunto muito importante. Vários pacientes nossos que nós temos indicado tratamento da apneia do sono têm alguma dificuldade, ou às vezes até dificuldade bastante grave, né? No sentido de aceitar o tratamento mais dirigido, mais competente, né, para esse tipo de distúrbio ventilatório, que é o uso do CPAP, da máscara. Com isso, o pessoal da fonoaudiologia começou a participar desse tratamento, investiu muito nessa opção, né? E essa semana, como eu tive, por coincidência, 3 ou 4 pacientes com esse tipo de dificuldade, eu resolvi conversar com a Isabela Bicalho. Isabela trabalha aqui conosco, né? Isabela, eu já conheço ela antes de nascer, né? Porque eu fui colega de tudo do pai dela. E como eu me nego, né, a passar qualquer forma de redução do trabalho, hoje eu estou partilhando consultório já com filha, né, de colega. Isabela hoje é um expoente nacional na área de fonoaudiologia, tem uma experiência muito boa nessa área. Então eu trouxe a Isabela para a gente conversar um pouco, para esclarecer para a gente o que de fato a fonoaudiologia pode contribuir, associado ou independentemente do uso do CPAP, né? 2020, com o aparecimento de umas novas diretrizes que mostraram a importância da apneia em diversas doenças, na cardiologia provocando arritmias, hipertensão, infarto, na neurologia provocando demências, né? Houve um boom de demanda, né, por esse diagnóstico, né? Nós todos tivemos que aprender, porque nós vimos que muito paciente que tinha arritmia, que tinha hipertensão, na verdade, ele não tinha uma doença cardiovascular, tinha um problema respiratório. Por esse momento, nós trouxemos a Isabela para partilhar o espaço conosco aqui. E eu queria, para começar a nossa conversa, Isabela, te perguntar exatamente isso, né? Em que a fonoaudiologia pode nos ajudar no tratamento da apneia, né? E os resultados, e quando é que a gente faz o tratamento, quais opções, em situações que a gente pode fazer só com fono mais CPAP. Peço desculpa para vocês, porque essa semana, com muitos nossos está todo mundo rouco, né? Todo mundo com essas faringites aí temporais, né? E enquanto eu esperava fazer a gravação aqui, a Isabela já me trouxe para casa aqui, então eu dei umas sopradinhas aqui nas coisas, e com isso eu não adiei a gravação. Então eu já estou devendo uma consulta para a Isabela, eu vou cobrar dela aqui agora. Ensina para a gente, Isabela, essa história aí da apneia e do ronco. Então, um prazer estar aqui, né? Um prazer fazer parte dessa equipe tão importante. A fonoaudiologia, ela trabalha com os órgãos fonoarticulatórios. Então, trabalha com língua, bochecha, lábio, com a laringe, com a faringe. E a gente sabe que a causa dessas apneias, muitas vezes, é uma causa obstrutiva. Se a gente pensar, doutor Marcos, 1 quilo de carne e 1 quilo de gordura, 1 quilo de gordura ocupa um maior espaço que 1 quilo de carne. Então, 1 quilo de músculo. O que a gente faz na fonoaudiologia é trabalhar com essa musculatura para diminuir esse tamanho, para eu possibilitar a passagem de ar. Então, se a causa da obstrução é uma causa muscular, porque existem outras causas, né? A gente pode ter uma questão ortognática, né? Eu posso ter um paciente que tem a mandíbula muito retraída, uma mandíbula reduzida, ou eu posso ter um paciente com desvio de septo, que aí vão ser alterações estruturais. Se a questão é muscular, a fonoaudiologia consegue trabalhar de forma a tonificar essa musculatura para reduzir de tamanho e com isso possibilitar a passagem do ar. A gente vai trabalhar também com a higiene do sono, com a lavagem nasal, nessa questão toda, identificar se existe alguma doença alérgica que precisa ser tratada. Muitas vezes a gente indica para outros profissionais, como para o dentista, mas a gente vai trabalhar tanto no paciente com apneia leve, moderada ou grave. No paciente com apneia grave, onde a gente sabe que a indicação é o CPAP, a gente entra para facilitar a adaptação das máscaras. Alguns pacientes, eles queixam essa dificuldade de adaptação, seja porque a boca não fecha, aí resseca muito,
seja porque não adapta de forma alguma. A gente tem paciente aqui que se recusa a usar o CPAP. Isso é muito importante você estar dizendo. Eu te confesso a minha pouca observação com relação a esse conhecimento, né? Porque antes da gente realmente aceitar, né, de que definitivamente o paciente não se adaptou à máscara, talvez associar com o seu trabalho esse paciente que não estava se adaptando e passa a adaptar. Exatamente. Então, nesses pacientes graves, é isso, a adaptação, né, da máscara, e aqueles que se recusam. Então, a gente já teve paciente aqui que o IAH dele era 96, a gente conseguiu reduzir num primeiro momento para 46, continua grave, mas o risco dele é muito menor. E a gente continua trabalhando e ele continua diminuindo. Um paciente que eu venho acompanhando a longo prazo. Eu vou resolver a apneia dele? Não, provavelmente não. Mas eu vou reduzindo os riscos quando eu reduzo esse índice. No caso leve a moderado, dependendo de qual a causa, né? Se realmente é uma questão muscular importante, se tem um aumento de peso aí, se eu consigo trabalhar junto com outros profissionais para melhorar isso, talvez eu consiga passar do moderado para leve e do leve para normal. E o tratamento seu, ele é basicamente, vamos dizer, uma fisioterapia dessa musculatura? A gente não gosta muito desse termo, não, porque existe a fisioterapia e existe a fonoaudiologia. Mas são exercícios musculares. Sim, não, isso todo mundo fala. Na verdade, estou só esclarecendo. São exercícios musculares mesmo. Então, a fonoaudiologia, ela não é indicada para todos os pacientes. Porque se o paciente, se ele não for comprometido, ele não vai ter resultado. Assim como a academia, a gente vai para a academia para ficar forte, tonificado. Você tira férias de um mês, você perde isso. Nos exercícios fonoaudiológicos é a mesma coisa. Eu preciso que haja um comprometimento de que esses exercícios serão feitos no mínimo 5 vezes por semana. Só que são exercícios muito simples, o tempo muito curto. Então, o tratamento aqui, a gente faz 2 a 3 meses, né? Mas os exercícios têm que ser feitos o resto da vida. Por isso que não tem indicação para todo mundo, não é todo mundo que segue. Vários vêm, são avaliados, têm a indicação, mas não seguem. Isso cai muito dentro daquela visão nossa, né, de sempre fazer a abordagem integral da saúde. Com certeza. Porque muitas dessas pessoas, vamos dizer, que são indisciplinadas, elas tratadas por outros profissionais, né? Podem ter modificação da sua postura pessoal com relação à vida e à saúde e com isso passar a aderir. Né? E normalmente quando eles são assim, só, né? Eles são descomprometidos, né, se é que a gente pode dizer, em várias coisas, né? Exatamente. Não é só na fono. Então acaba, por isso que esse trabalho... Muito bem, Isabela. E tem relação entre a apneia e a deglutição? Completamente. Na verdade, eu sou especialista em disfagia, né? Trabalho com disfagia desde que eu me formei. E há cerca de 6 anos que eu comecei a estudar o ronquiapneia. Disfagia é? Disfagia é dificuldade de deglutição. É aquele paciente que tosse, engasga, pigarreia, às vezes espirra durante ou imediatamente após a alimentação. E deixo aqui o recado, né? Isso não é normal. Não é porque é idoso que é normal tossir, né? Isso é sempre um sinal de alguma alteração que pode ser mais grave ou menos grave. Essa tosse ou esse pigarro pode ser um sinal de que fica um restinho de comida parada na garganta, normalmente as estases faríngeas, ou pode ser o caso de penetração e aspiração. E o que é isso? É quando o alimento ele entra para a via aérea. Entra na laringe, muitas vezes chega na traqueia até o pulmão. E o grande risco disso é a pneumonia aspirativa, né? Então, se a gente pensar, é a mesma musculatura. É lábio, língua, bochecha, faringe e laringe. Então, foi por isso que eu comecei a estudar ronquiapneia, porque eu vi que alguns dos meus pacientes disfágicos, eles também tinham ronquiapneia. E a voz tem alguma coisa nesse meio aí? Completamente. A gente entende que as pregas vocais, elas ficam fechadas para a gente falar e para a gente engolir, e elas ficam abertas para a gente respirar. A gente respira muito mais tempo, né, do que a gente fala e o que a gente deglute. Mas se ela não fecha totalmente, a gente pode ter uma rouquidão, no caso do senhor hoje, por conta de uma questão alérgica, tem um edema aí, né, provavelmente não está fechando totalmente, podemos ter uma soprosidade também. Então, aquela pessoa que fala fraquinho, ou que você escuta o ar passando, é sinal de que pode ter uma fenda. Então, a prega vocal, ao invés de fechar assim,
ela fecha sim. Essa passagem do ar, ela faz uma alteração de pressão que facilita com que a comida entre na via aérea, principalmente o líquido. Por isso que algumas pessoas falam assim, nossa, mas eu engasgo até com água. Não é até com água. A água é o mais difícil mesmo, né? Então a água é o primeiro a engasgar. Então por isso que tem relação. Ok, Isabela, muito obrigado, né? Eu acho que com isso a gente está passando para vocês mais essa opção, né, de tratamento associado ou tratamento isolado dos distúrbios do sono, dentre eles a apneia, né? Já uma vez que todos já sabemos, estamos só enfatizando da importância disso para a nossa saúde geral. Um abraço, até a próxima sexta-feira com mais uma conversa de consultório. Obrigado, Isabela. Imagina.